Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Clarice. Eu venho aqui contar histórias que eu ouvi de pessoas que eu conheci, ouvi alguém contando para alguém, alguém me contando, história de pessoas que eu não conheço, mas que me mandam através de e-mail, ok? Se você tem uma história aí que você já ouviu, que você quer contar, quer que outras pessoas conheçam, me conta ela, me manda que eu conto ela aqui para vocês, ok? Gente, não se esqueça de se inscrevam no meu canal, dá um joinha, compartilha com aquela pessoa que você sabe que adora esse tipo de história, tá? E se tiver alguma pergunta, algum comentário, deixa aí que eu vou ler e responder a todos. Vamos lá para a história de hoje. Hoje eu vou contar a história da Dona Lúcia. A Dona Lúcia, foi nossa vizinha. Quando eu era criança, a gente morava em Santo Antônio da Alegria. A gente morava, era assim, era as casas tudo pertinho. A gente morava lá na cidade, meus pais trabalhavam na roça. A Dona Lúcia morava com a filha e com o genro dela. Aí um dia, a minha mãe foi na casa dela para terço, né? A Dona Lúcia era uma mulher muito quieta, muito reservada, quase não saía. Estava sempre rezando e gostava muito de rezar terço. Ela organizava todos os terços que tinham lá. Terço, gente, terço era assim. É que antes não tinha assim missa quase todo dia, era só os domingos. E não tinha tanta igreja também, igual tem igreja evangélica e tal. Então tinha os terços, as pessoas se reuniam em uma casa e se rezavam terços ali. Juntavam as mulheres todas, iam e rezavam. Terço pega as contas do rosário e vai rezando. E ali depois do terço, quando acabava o terço, servia bolinho de chuva, fazia bolo de fubá, aquelas coiseradas todas. As crianças adoravam, né? Eu era uma delas. E num terço desses, a Dona Lúcia contou a história dela para minha mãe e eu ouvi, tá? Então eu vou tentar aqui contar do jeito que eu me lembro. A Dona Lúcia disse para minha mãe que ela morava numa cidadezinha do interior, em um sítio bem afastado. E o marido dela trabalhava ali, cuidava. Ela tinha 3 crianças. Essa menina que ela morava com ela agora e 2 meninos que moravam em outra cidade. Aí ela disse que o marido trabalhava ali e ela, para ajudar nas despesas da casa, ela trabalhava como cozinheira em uma fazenda bem longinho da casa dela. E ela ia e voltava todos os dias de pé. Então ela saía de madrugada da casa dela e voltava à noitinha, porque a hora que ela saía ainda era de dia, mas ela chegava na casa dela sempre à noite. E no começo, ela falou que logo que ela arrumou o serviço nessa fazenda, ela começou a passar por um trilho, um atalho que cortava as terras de uma outra fazenda, né? E chegava mais cedo, porque ela tinha um pouco de cisma de passar pela estrada principal. A estrada principal tinha uma encruzilhada e uma árvore seca, enorme, ela falou. E aquela árvore nunca caía, nunca acontecia nada, ela ficava ali. Fazia muito, muito tempo que ela estava ali. E os outros falavam que aquela árvore era assombrada, aquela encruzilhada era assombrada. E as pessoas realmente evitavam passar por ali de pé, passar por ali à noite. Elas passavam de cavalo, de carroça, de carro, mas evitavam passar de pé. E a Dona Lúcia, depois de um certo tempo que ela estava passando por esse atalho no meio da fazenda, ela disse que o fazendeiro, dono da fazenda, descobriu e ele era meio sem vergonha. Aí ele pegou e foi cercar ela. Aí ele cercou ela e falou para ela, deu uma cantada nela, entendeu? Aí ela, como era mulher direita, ela falou para ele que não, ela era casada e tal. Aí ele falou para ela, já que eu não sou bom o suficiente para você, as minhas terras não é bom o suficiente para você passar. Você está proibida de passar por dentro das minhas terras. Tudo bem, não teve outro jeito. Ela falou, se eu continuar passando por lá, é perigoso ele me cercar, né? Fazer alguma coisa. Então ela foi passar pela estrada lá mesmo, a estrada assombrada. O primeiro dia, ela disse que a hora que ela passou cedo de manhã, ela ouviu uma voz falando, Lúcia. Aí ela achou que era o vento, alguma coisa, porque ela estava cismada. Aí ela foi trabalhar, aí ela ficou o dia todo. Ela saiu 6 horas do serviço. A hora que ela voltou, passou pela árvore, era mais ou menos umas 7 horas. Ela falou que estava escuro já. E ela disse que ouviu bem dessa vez, bem perto da hora que ela passou perto da árvore, ela ouviu, Lúcia!
Aí ela falou que olhou para a árvore, viu tipo um vulto assim na árvore. Aí ela andou depressa, correndo, chegou na casa dela, falou pro marido dela, ele falou assim, é coisa da sua cabeça. Por quê, gente? Porque ele precisava também que ela trabalhasse, né? Porque antigamente, se a gente queria ter alguma coisa, tinha que trabalhar a mulher, o marido e os filhos pequenos também, viu, gente? Não era só a mulher e o marido, não. Os meninos ali, os 2 meninos ajudavam ele em volta da casa, ali no serviço do sítio. E a filha ajudava ela com as coisas de fazer na casa, enquanto ela trabalhava fora. Aí, tá. No segundo dia, de manhã, a hora que ela foi trabalhar, ela escutou de novo. Lúcia. Ela olhou, não viu nada na árvore. Quando ela voltou, ela disse que quando foi passando debaixo da árvore, ela já começou a rezar. Chegando perto, ela já começou a rezar. E ela rezando, rezando, mas que escutou. Aí ela disse que escutou e começou a sentir um sopro nas costas dela, no pescoço dela, mas ela não teve coragem de olhar para trás. Continuou rezando e correu. Chegou na casa dela, não falou nada pro marido, não quis preocupar a família. Aí, no terceiro dia que ela estava passando por debaixo dessa árvore, a hora que ela falou que ela não ouviu nada, que ela já começava a rezar a hora que ela saía da casa dela. Aí ela falou, ai Deus, você vai me guardar, né? A hora que ela voltou, ela falou que ela passou rezando e não ouviu nada debaixo da árvore. Aí a hora que ela parou de rezar, ela ouviu no ouvido dela, Lúcia. A hora que ela olhou para trás, ela disse que viu um vulto preto. A hora que ela viu o vulto, ela falou que ela correu, mas ela correu muito. Chegou na casa dela e não falou nada de novo. Ela falou, não, eu vou rezar e vou vencer isso. No outro dia de manhã, ela não ouviu nada. Ela foi rezando, não ouviu nada. Quando ela foi voltar, a hora que ela chegou no rumo da árvore, o negócio, e ela rezando, o vulto já estava na frente dela. Aí ela foi tentar passar pelo vulto. A hora que ela disse que foi tentar passar, que ela sentiu uma coisa sufocando ela, que ela não conseguia andar, não conseguia correr, teve que parar, não conseguia mais rezar, não conseguia falar. E ela desmaiou. Aí eles foram no outro dia, o marido viu que ela não tinha chegado, foi de noite, procurou, achou ela desmaiando, ela levou para casa. No outro dia ela não foi trabalhar, mandou um dos meninos ir lá avisar no serviço que ela não ia trabalhar. Aí ela foi procurar uma benzedeira, ela falou. Aí ela foi procurar a benzedeira falou para ela, olha minha filha, aquela encruzilhada tem um demônio, um mal lá. E o mal agora quer você, quer entrar em você, quer ficar com você. O mal gostou de você. E eu não quero nem que você volte aqui mais. E ela disse que ficou tão apavorada que no outro dia ela falou, não, eu vou lá pedir as minhas contas. Aí ela foi no serviço dela, já quando já era de dia, levou um dos meninos com ela. Pediu, explicou tudo lá pra patroa, a patroa não acreditou muito, né? Mas tudo bem, fez o acerto, falou com ela, ó, você vem hoje de noite, então, vem amanhã de noite para pegar, hoje ou amanhã, não sei, não lembro bem, para pegar o seu acerto, tá? Porque antigamente esse negócio de cheque, nada disso também, era dinheiro, né? Aí no outro dia ela foi durante o dia. A hora que ela foi, os meninos estavam pra escola, não tinha ninguém na casa ainda, né? O marido nem nada. A hora que ela chegou na casa dela, ela viu parado na porta o vulto preto. Aí ela falou que viu aquele vulto, ela entrou. A hora que ela entrou, acho que ela escutava na casa inteira falando Lúcia, Lúcia, Lúcia. E ela foi pro quarto e acendeu as velas no altar dela para rezar. A hora que ela acendeu as velas no altar dela para rezar, ela disse que ela sentiu um peso jogar ela no chão e mão que batia, que unhava as costas dela e batia nela e gritava. E aquilo tudo, ela escutou tudo aquilo, sentiu tudo aquele horror que ela não lembra, ela apagou. Quando o marido dela chegou de tarde, a casa estava cheia de mão preta, tipo umas marcas de mão pelas paredes todas. Ele pegou ela, levou ela para o hospital. Aí ela chegou lá no hospital, ela falou para ela, para aquela casa eu não volto. Eu nunca mais piso naquele sítio, porque o demônio foi atrás de mim, ele tá morando lá naquele sítio, eu não quero que meus filhos fiquem lá, não quero que ninguém fique lá. O homem acreditou, porque as costas dela estavam tudo arranhada, tudo machucada. A casa, ele viu aquelas coisas que ele viu que não era coisa desse mundo. Ele foi na casa de uns parentes, deixou os filhos,
Foi lá, catou os documentos, catou roupa, documento. Foi, falou pro patrão para fazer um acerto com ele, que a mulher dele estava muito doente, não podia voltar lá mais, não tinha como ele trabalhar lá mais. E eles se mudaram dali, foi embora. Ela foi. E a dona Lúcia nunca se esqueceu. E essa sombra ela falou que nunca, falou pra minha mãe que ela rezava tanto porque ela escutava. Ela escutava falar Lúcia, Lúcia o tempo todo. E ela via os vultos, por isso que ela quase nem de casa saía. Ela falou que tudo isso aconteceu com ela. Ela ficou viúva, foi morar com a filha, porque ela não tinha condições de morar sozinha, não tem como ela morar sozinha, porque ela escuta, ela ouve. E ela diz que de vez em quando pergunta para a família que mora lá na cidade. E eles falaram que a casa, ninguém nunca conseguiu morar na casa. Que o homem arrumou alguns empregados para morar lá na casa, mas todos os empregados que punha para morar lá na casa, que escutava bater de porta, as coisas quebrava, torneira abria sozinha, luz que estourava, diz que não tem condições de ninguém morar lá. E a árvore seca continua lá, ela disse que é amaldiçoado aquele lugar, mas seja lá o que for, ela acredita que seja lá o que for, seguiu ela. Seguiu ela e não abandonou ela. Por isso que ela reza tanto para aquilo não se apossar da alma e do corpo dela, da mente dela. Então, gente, essa é a história da Dona Lúcia. A Dona Lúcia, ela não parecia uma mulher louca, ela parecia uma mulher muito lúcida. E ela rezava muito. Se não fosse isso, ela não ia rezar tanto, né, gente? Ela ia partir para outros lados. Mas a Dona Lúcia rezava muito, era uma mulher muito lúcida. E eu escutei essa história. Não sei, aí fica a critério de vocês acreditar ou não, né? Gente, beijo, até a próxima.